Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Tecnologia em Perspectiva. E o nosso tema de hoje é felicidade. Sim, isso mesmo, felicidade. Pode parecer que o tema talvez não tenha nada a ver com tecnologia, mas será? É o que nós vamos ouvir hoje com os nossos professores convidados, a professora Marta Rovai e o professor Geraldo Condé. Ela é professora adjunta da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, lá em Minas Gerais, doutora em História Social pela USP e tem um pós-doc logo aqui do lado, na UF. Temos também, como falei, o professor Geraldo Condé, que é professor aqui da UERJ, fez toda a graduação, o mestrado, inclusive o doutorado. Só que o doutorado ele não fez na área de comunicação. Ele foi fazer nas ciências sociais, onde ele apresentou a tese A Felicidade Mediada, um estudo do imaginário da felicidade na mídia. E aí eu só posso fazer uma pergunta ao professor, afinal de contas. Pelo que vejo, felicidade para o senhor é estar por aqui na UERJ, né, professor? É uma grande satisfação, né? Fazer parte de uma universidade com o perfil da UERJ, né? Uma universidade que busca integração, socialmente referenciada. Então, isso, é claro, é motivo de satisfação, né? Além, é claro, da excelência acadêmica, né? Por isso eu fiz toda meus estudos aí na UERJ e quando houve oportunidade eu quis também dar aula na UERJ, e é o que eu estou fazendo, né? E gosto. Eu não diria que é felicidade, como nós conversamos ontem, mas é uma grande satisfação para mim. Certo, eu creio que a questão de gostar, professora Marta, pelo papo que nós já tivemos a oportunidade de ter anteriormente, tenho certeza que a senhora também gosta e deve ser também um caminho da felicidade para a senhora a sala de aula e o espaço acadêmico. Boa tarde a todos e todas. Eu costumo dizer que antes de ser pesquisadora, eu sou professora, né? Foi o caminho que eu escolhi logo que eu me formei, então se há motivos para que eu me sinta feliz o tempo todo, estar trocando ideias com os meus alunos. A sala de aula é, para mim, um processo grandioso de felicidade, sim. Sim, com certeza. E aí, nesse processo, né, professora, de sala de aula, eu soube que a senhora construiu uma disciplina justamente para a gente dialogar sobre essa questão. A senhora podia falar um pouquinho mais a respeito da disciplina? A disciplina chama Felicidade? A disciplina chama Felicidade, Amor e Amizade, né, na verdade, porque ela nasceu, acho que, da própria convivência com os alunos, né, exatamente porque na universidade eu acho que eu sentia muito essa demanda por parte dos alunos, né, falar sobre a felicidade, falar sobre o amor e a amizade, são temas que às vezes a gente ignora, né, parece bobo, mas é de fundamental importância. Então, quando eu criei essa disciplina, né, como eu falei para você em outra oportunidade, essa disciplina é uma disciplina, já está na segunda versão, tem muitos alunos, nas duas versões, mais de 100 alunos, na primeira 150, alunos de todos os cursos, e que tem funcionado como um grande encontro toda semana, todo mundo fala. Assim, mas o que se debate, né? O que traz ali de ementa? E depois, como é que o estudante entra e como é que ele sai? Então, na ementa, eu coloquei vários filósofos, né, que pensam a ideia da felicidade, do amor e da amizade. Então, há inúmeros, né, começo lá em Epicuro, mas passo por Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, né, Sponville, e depois eu venho trazendo para a questão da felicidade para os movimentos sociais. O que é a felicidade para o movimento negro, para o movimento LGBT, para os indígenas, o que é o movimento negro
que é o movimento, que é a felicidade para a juventude, e em cada uma dessas ocasiões eles se colocam, né, os textos ou vídeos, às vezes são poesias, são apenas desculpas para que eles falem, e a gente culmina essa disciplina com um grande sarau, em que a avaliação, não existe uma avaliação, a avaliação são poesias, pinturas, fotografias, tudo que eles trouxerem que signifique para eles a questão da felicidade, né? Eu acho que todos nós saímos muito melhores, muito mais aliviados e muito mais felizes, né? A disciplina faz sucesso, né? Todo mundo quer fazer, porque é um grande encontro, eu diria, né? Então bom saber que é um sucesso. Era até uma curiosidade, mas a senhora já respondeu, que eu estava assim me perguntando, mas como é que é a avaliação, né? Como é que faz a avaliação desse tema? Agora, professor, eu falando não exatamente sobre avaliação, professor Geraldo, mas falando sobre a sua pesquisa, e ontem a gente conversava bastante, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho com relação à felicidade e os meios tecnológicos, né? Será que é possível a gente ser feliz através da tecnologia, através dos meios de comunicação? Como eu falei em outra oportunidade, o vínculo entre a noção de felicidade e os meios de comunicação, vamos chamar assim, né? Ele é bastante complexo, né? A noção de felicidade está entranhada tanto na lógica dos meios de comunicação quanto nos temas dos produtos dos meios de comunicação, né? Agora, se nós pensarmos nessa noção de felicidade no plano do senso comum, é claro que o consumo desses produtos dos meios de comunicação ou o uso desses objetos tecnológicos, ele provoca, e pode provocar momentos aprazíveis, né? Como eu disse, satisfação, ele pode proporcionar o que, né, no senso comum nós chamaríamos de momentos felizes, né? Mas também, né, por outro lado, eles também são responsáveis por experiências, digamos assim, que são completamente diferentes dessa que nós chamamos de felicidade, né? Vai do mal-estar à infelicidade. Tá? Como você sabe, existe um grande número de pessoas que chegam até o suicídio por conta de campanhas contra elas feitas no ambiente dos ciberespaços, né? Nesse ambiente comunicacional, né? Então, nós temos que pensar que não aponta apenas para uma direção, né? Os meios de comunicação podem trazer momentos aprazíveis, como podem também trazer momentos extremamente desagradáveis, tá? Não é uma rua de mão única. É claro que na nossa vida, né, a gente precisa também de momentos não felizes para ajudar a gente a medir felicidade, porque eu acho que se a gente vivesse o tempo inteiro lá em cima na felicidade, seria extremamente complexo essa questão, né, professor? Agora, o senhor acredita que parte dessa experiência que a gente tem de infelicidade tem a ver, de fato, com uma venda constante de hoje? Temos que ser felizes a qualquer custo, a qualquer preço? Olha, o que nós chamamos de infelicidade é inerente à existência, né? É um mal existencial, né? Em outras épocas, em outros momentos históricos, essa preocupação que, digamos assim, as sociedades modernas têm com a felicidade não ocorria, né?
essa é uma preocupação moderna, digamos assim, né? De que nós temos de ser felizes aqui e agora. Vamos pensar, por exemplo, na noção de felicidade cristã, que por tanto tempo o cristianismo dominou a Europa, né? E as Américas mesmo. O que é a felicidade para o cristão piedoso? A felicidade, primeiro, não pode ser vivida aqui na Terra. A felicidade só pode ser vivida no paraíso e após a morte. Olha que ideia, né? É a ideia de que, olha, é impossível ser feliz aqui na Terra, a felicidade que se tem aqui é apenas um simulacro da felicidade que se pode ter no paraíso celestial. Tá? Essa felicidade, a ideia, esse desejo por viver esses momentos aqui e agora, e isso se transformar, como alguns apontam, alguns estudiosos, num dever, acaba se tornando um dever em vez de ser um direito, né? Acaba sendo um dever, é preciso ser, né? Há um grande esforço, há uma mobilização de toda sorte de recursos para a promoção, digamos assim, desse estado emocional que nós conhecemos, né? Ou denominamos felicidade. Tá? Então, ser infeliz, digamos assim, de acordo com Freud, né, tem a ver com a própria existência, que ele vai dizer, nas culturas, né, ou na civilização. Né, tem a ver com a nossa existência. Tá? Eu vejo que, enquanto o senhor estava respondendo, a professora Marta estava ali, aparentemente concorde, e sobretudo quando o senhor trouxe 2 vezes a questão da questão judaico-cristã, né? o judaísmo e o cristianismo, parece que ela concordou. Não sei se, professora, pelo seu conhecimento, certamente mais aprofundado que o meu de história, certamente deve ter trazido aí, né, no seu percurso, toda essa questão judaico-cristã, é por aí mesmo como o senhor como o professor está falando, ou a gente poderia pensar de um modo diferente? Eu acho que quando a gente pensa no cristianismo, né, principalmente o cristianismo medieval, eles vão se apropriar daquela ideia do estoicismo, né, aquela ideia de que não é que era esta ideia de que o sofrimento deveria levar à resignação e a inexistência da felicidade. A ideia dos estoicos era a ideia do cuidado de si, né? A ideia do equilíbrio da alma e do corpo, entendendo que o sofrimento, né, como disse o professor Geraldo, faz parte do processo de felicidade, né? Ela não está fora de nós, né? Então seria preciso buscar este equilíbrio. E o cristianismo acabou fazendo uma leitura disso, né, jogando a felicidade para fora do plano terrestre, né? Então o sofrimento quase como um conformismo ou até necessário para que você atingisse a felicidade em outra dimensão, né? E hoje nós temos, de um lado, essa ideia ainda por parte de um grande número de pessoas, principalmente de religiões muito mais fundamentalistas, né? Essa ideia de que há um sofrimento para que a gente possa merecer a felicidade, e, por outro lado, essa ideia também já comentada aqui, né? Uma quase obrigação de que a razão nos traga a felicidade de toda forma, que a tecnologia nos traga a felicidade, criando padrões, né? Então, acabamos combatendo um padrão com outro padrão, né? Então, é agora a razão, não é a fé que nos leva à felicidade. Isso é tão violento quanto, né? Porque nos molda, né? Com certeza, nós estamos aqui agora num ambiente extremamente mediado, cada um na sua casa, mas ainda assim estamos unidos de alguma forma. E isso acontece não só por conta aqui da rádio, isso acontece já na nossa vida há um bom tempo. Nós temos aí diversas mídias sociais, né, que são tecnologias que estão aí para, de alguma forma, nos conectar. Mas ela acaba também gerando na gente uma certa apreensão, porque a gente tem que estar conectado o tempo inteiro. Eu não sei, de repente, na relação de vocês dois aí com seus estudantes, querendo também entrar ali, pipocando pelos e-mails, pelo WhatsApp, enfim. E isso acaba talvez mexendo um pouco com a nossa felicidade, não? Isso mexe com
de uma forma geral, com o nosso comportamento, né? Isso mexe com a forma com que lidamos com o cotidiano, com a vida cotidiana, né? Se cria, ou se reforça, melhor dizendo, uma expectativa hedonista. O que é isso? Uma expectativa de que as coisas podem ser, que as coisas são fáceis, ou que devem ser sempre integralmente fáceis, né? Se você imaginar 50 anos, tá? Há 50 anos, isso aqui que nós estamos fazendo seria uma impossibilidade, tá? O máximo nós conseguiríamos por telefone. Tá? Há 150 anos, o máximo que nós conseguiríamos era mandar uma carta um para o outro, tá certo? E então, essa facilitação da vida, ela nos causa essa expectativa hedonista de que nós podemos viver as coisas plenamente e que tudo tem que ser satisfatório. E aí se cria o que Lipovetsky vai chamar de uma sociedade da decepção. Tá certo? Qualquer coisa se torna decepcionante, que não corresponda a essa expectativa. Uma pista disso são os materiais que a própria mídia produz de aconselhamento. O que são esses materiais? Esses materiais, se você prestar atenção, eles têm a pretensão de ensinar, de orientar, de oferecer modelo, de conduzir o indivíduo em esferas variadíssimas da vida, né? É como se o indivíduo que seguisse aqueles protocolos vai obter essa satisfação, vai corresponder a essa expectativa hedonista da vida, né? Então, por exemplo, ao lado de uma reportagem, né, sobre um conflito qualquer numa revista, você pode ter uma coluna dizendo como, por exemplo, você tem que lidar com seu filho com relação ao uso que ele faz das tecnologias. Tá certo? Então, é a expectativa de que você pode controlar tudo e que você precisa, se você seguir protocolo, essa sua relação, no caso com o filho, vai ser satisfatória, né? E em outras esferas da vida também. O tradicional, esse material tem como exemplo o tradicional correio sentimental. O que é o correio sentimental? É oferecer modelos, conselhos para as pessoas experimentarem a vida afetiva, né? Então, isso é movido, digamos assim, por essa expectativa que nós temos de que há uma coisa certa a fazer para se viver isso de forma prazerosa. Qualquer coisa fora disso né? É uma dificuldade imensa. E essa expectativa de que tudo deve ser maravilhoso produz, na verdade, uma grande decepção, né? Qualquer coisa que escape é decepcionante. Professora, não seria então essa busca desenfreada pelo prazer, como o professor falou ainda há pouco, não seria justamente acabaria nos tornando um pouco mais infelizes? Se a gente utilizasse as tecnologias somente para o prazer, isso não nos faria mais infelizes? Eu acho que é exatamente isso que o professor Geraldo estava falando, né, que o Lipovetsky fala bastante, que essa busca por uma felicidade constante, né, jogando na tecnologia, nas mídias, essa possibilidade de realização fácil, de amizade fácil, aumenta também a nossa insegurança, aumenta também a nossa angústia, aumenta também a nossa infantilidade, né? Eu gosto muito de uma fala do Zygmunt Bauman, né? Quando alguém disse a ele quantos amigos ele tinha nas redes, e essa pessoa disse a ele
eu tenho 1000 amigos, e o Zygmunt Bauman disse que incrível, eu tenho 10 amigos, né? Eu não tenho 1000 amigos, os meus 10 amigos não estão na rede, né? Então, porque o que ele discutia era que o fato da gente poder divulgar as nossas vivências não significa que elas sejam compartilhadas de fato, não significa que a gente esteja trocando experiências e sendo mais feliz, porque este processo de usar a tecnologia, ela não garante que a gente cuide do outro, a gente não garante que a gente se responsabilize pelo outro, né? Então, essa exposição absurda que a gente tem nas redes não significa que a gente tem mais amigos, não significa que a gente está sendo mais amado, né? E se a gente não pensar nisso, do quanto as nossas relações exigem de nós cuidarmos uns dos outros, nos responsabilizarmos uns pelos outros, e que isso independe das tecnologias, né? Isso depende do olhar que a gente tem para usá-las, né? Então, se a gente acha que a tecnologia é o fim, né, a gente vai se frustrar muito, a gente vai cair num vazio tremendo, porque a tecnologia não acalentou o sentimento de solidão, de tristeza, de insegurança que nos toma todos os dias, né? Sim, com certeza. E aí, professor Geraldo, o senhor trouxe, né? O senhor fez uma tese falando sobre a felicidade mediada, um estudo do imaginário da felicidade na mídia. E a partir desse contexto que a gente está trazendo, que nós estamos conversando até aqui agora, até mesmo pensando muito nessa questão do hedonismo, o que o senhor poderia nos trazer e ajudar nesse debate, a partir da sua tese? Bom, eu trabalhei na minha tese com um produto bastante específico da mídia, que eu chamo de imprensa conselheira. Né? É material impresso, revista, né? Que oferece aconselhamentos, modelos, orientações para o leitor típico, ideal, experimentar ou viver, né, diversos aspectos da sua vida. O que assim eu posso salientar é que, enquanto para os pensadores críticos, né, como a professora citou agora há pouco, Bauman, citou Lipovetsky, essa experiência da felicidade é extremamente problemática. Né? A felicidade é um problema, nós poderíamos sintetizar. Né? E esse debate não é de agora, esse debate é secular, sobre como a ideia mesma de felicidade está associada a outras ideias que a refutam. Né? Para esse tipo de material, né, oferecido pela mídia, é um produto da mídia específico, isso é uma coisa muito tranquila. Ser feliz é possível, desde que, né, se sigam protocolos, modelos, orientações, receitas. Basta você parar numa banca de revista, né, se ainda existem as bancas de revista, e você olhar a capa de qualquer dessas revistas ditas femininas, ou as revistas mesmo que se dedicam ao bem-estar, são voltadas para cultores ou interessados na ideia de bem-estar, né? Elas falam sobre um número, né, muito grande de questões, e sempre oferecendo, por exemplo, até revistas voltadas, que seriam revistas masculinas, como Ascender na Carreira. E aí te dá um formulário, 10 coisas que você precisa saber para ser bem-sucedido na sua carreira de jornalista. Se para os pensadores críticos a felicidade sempre foi um problema a ser pensado, né, porque ela está conectada, né, ou está vinculada a outras experiências emocionais que a contestam, ou a colocam em xeque, para esse tipo de material é tudo muito tranquilo, é tudo muito fácil, é o que
nós poderíamos pensar, é uma felicidade que não é conturbada, e não é uma felicidade, não é uma tribulação, como muitos dizem. A experiência da felicidade, para muitos, é uma tribulação, é algo que chega que aponta, essa busca, por exemplo, da felicidade, aponta para a infelicidade, que é buscar ininterruptamente algo que não se alcança. Isso é uma agonia, certo? E para esse material da mídia, é tudo muito tranquilo, basta seguir os modelos, basta seguir os conselhos, basta seguir os abecedários, digamos assim. Né? Só que a nossa vida, né, professor, ela não tem modelo, cada um é de um jeito, cada ser né, cada pessoa é diferente, e aí eu queria trazer agora o problema para a professora Marta, até porque o senhor falou, né, essa questão, o senhor disse que ela é centenária, eu ousaria dizer que ela, na verdade, é bimilenar, porque desde antes, já lá nos gregos, Aristóteles, etc., já se vinha discutindo essa questão da felicidade, até ao ponto de se afirmar que a felicidade, para você ser feliz, é preciso viver uma vida inteira e depois analisar os seus filhos dos seus filhos para... ok, então fulano foi feliz a partir de todo esse resultado, o que, né, seria assim algo de extremamente complexo. Mas falando de algo mais prático, e aí, professora Marta, eu gostaria de ouvir da senhora com relação ao uso da tecnologia hoje, querendo apontar para as pessoas, sobretudo os transgêneros, o seu caminho, que eu sei que a senhora tem um estudo que fala a respeito disso, então que eu gostaria também de escutar. E aí já vou lhe fazer a pergunta, afinal de contas, essas tecnologias, ou seja, de mudar a tecnologia que permite uma mudança de sexo, ela acaba trazendo felicidade, como está propagado na mídia, ou pelo seu estudo o caminho é outro? O caminho é outro, né? É bem isso que o professor Geraldo estava falando. A gente trabalha com modelos, né? E principalmente modelos para o outro, para que a gente facilite o nosso entendimento em relação ao outro, né? Então, colocamos todos numa caixinha. Na década de 50 para 60, houve uma definição, né, para a figura do transgênero, uma definição que se chamava o transexual verdadeiro, né, que foi uma definição trazida por um médico, né, chamado Benjamin, e que acabou sendo incorporado por todo o discurso da medicina, do direito, né? Então, essa ideia de que para alguém ser validado, né, como um transexual, ele precisa ter passado por uma série de discursos da ciência e de intervenções técnicas no seu corpo. Então, a ideia do Benjamin era que não é o Walter Benjamin, né, era que uma pessoa que era transexual, ela odiava o seu sexo, ela tinha aversão, e que essa pessoa se tornaria feliz se ela conseguisse transformar o seu corpo. E aí ela se tornaria transexual verdadeira, legítima, né? E isso é uma coisa que a gente incorporou, achando mesmo que um transexual, uma pessoa transexual, para que ela se realize, ela precisa passar, então, a técnica da sua voz, precisa afinar ou não a sua voz, engrossar, tirar os seios, colocar próteses, né? Tirar o pênis. E o que a minha pesquisa vem mostrando com são mulheres e homens transexuais, é que não é exatamente isso, né? Pelo contrário, a maior parte das mulheres que eu entrevisto são mulheres que têm o pênis e que desejam ter o pênis, né? Porque elas colocam exatamente isso. Vocês querem que, por uma técnica, vocês querem intervir no meu corpo e arrancar do meu corpo aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz feliz. Não é? Porque ser homem ou ser mulher não é uma questão de técnica, é uma questão de ser, de me identificar como. Né? Então, esta ideia, muitas vezes essa cobrança, eu preciso para aceitar que uma pessoa transite
de um gênero ao outro, que ela passe por intervenções técnicas que nós, sociedade heterossexual, cisgênera, criamos como modelo de felicidade para eles e elas, sem perguntar, sem trocar experiências, sem ouvi-las, né? E é isso que eu ouço delas. A maior parte delas diz assim: eu sou muito feliz com a minha parte masculina e minha parte feminina, porque eu sou os dois, né? Porque é isso que me fez chegar até aqui. Então, daí a escuta atenta, que não adianta ter uma rede inteira e a gente não parar para ouvir de fato o que essas pessoas têm para dizer, né? Elas têm que dizer o que é ser feliz, não a gente é que tem que definir para elas o modelo de felicidade, né? E sim, e aí a gente precisa fazer a escuta atenta uns dos outros. E é nesse sentido que nós trouxemos vocês dois, professora Marta Rovai, professor Geraldo Condé, até aqui para discutirmos justamente, através da própria tecnologia, a questão da tecnologia e a felicidade. Nós gostaríamos de agradecer muito, gostaria de saber se vocês gostariam de dar um último recado. Eu quero agradecer imensamente pelo convite mais uma vez, e cada vez que a gente faz esses encontros, a gente retoma, né, pensar na vida, pensar nas nossas relações. Eu agradeço por essa oportunidade de repensar. Muito obrigada. Professor Geraldo? Eu também agradeço pela oportunidade de pensar em voz alta. E é nesse bate-papo que a gente abre horizontes, vê novos problemas, vê novas soluções e se sente estimulado a prosseguir. Muito obrigado. Então, professores, eu gostaria de agradecer a vocês, em nome do Centro de Tecnologia Educacional, da Rádio UERJ e da própria UERJ, a presença de vocês dois aqui, abrilhantando o nosso Tecnologia em Perspectiva. Muito obrigado pela presença de vocês. E esse programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional, pela Rádio UERJ, e a gente sempre procura dialogar a tecnologia com algum tema, sempre buscando o lado acadêmico das nossas questões. E assim nós vamos encerrando o nosso podcast Tecnologia em Perspectiva. Lembrando que você também pode assistir a versão da TV UERJ, que está disponível no YouTube, www.youtube.com/TV UERJ Oficial. Eu sou Vitor Quaresma e a gente se encontra no próximo Tecnologia em Perspectiva, quando falaremos sobre desigualdade social e inclusão. Até lá!